Família Web Rádio e o programa Dr. Márcio Responde. Olá pessoal, sou o Leonardo da Família Web Rádio e estou aqui com o Dr. Márcio Fortuna para apresentar o 6º programa do Dr. Márcio Responde. Este programa é patrocinado pela Família Web Rádio, Orange Soluções Digitais, Cartão Saúde do Bem e Clínica BR Diagnóstico, que é onde o Dr. Márcio atende. Seja muito bem-vindo, Dr. Márcio. É um prazer estar aqui, Leonardo. Muito obrigado novamente pelo convite. Obrigado, Luiz, que trabalha aí nos bastidores, ajudando a gente a desenvolver esse nosso projeto de utilidade pública. Muito bom. E o tema de hoje é tireoide. Te convido a falar sobre esse assunto aqui na rádio. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tireoide, sobre as doenças mais comuns da tireoide, os nódulos da tireoide e o câncer da tireoide. O objetivo das nossas aulas iniciais é falar primeiramente sobre os cânceres, mas não tem como falar sobre o câncer da tireoide sem dar uma explicada como é que é o metabolismo, como é que são as patologias mais comuns da tireoide, né? Sendo as patologias mais comuns, né, da tireoide, a gente tem que falar da baixa função, da baixa produção dos hormônios da tireoide, do excesso da produção de hormônios da tireoide, nós temos que falar dos nódulos e nós temos que falar do câncer da tireoide. Então, voltando lá na tireoide. A tireoide é uma glândula que localiza-se na face anterior do pescoço. Ela vai abaixo do pomo de Adão, que é esse osso mais saltado, até esse buraquinho aqui que chama fúrcula external. Ela se aloja na face anterior do pescoço como se fosse uma asa de borboleta. E a função da glândula tireoide é produzir os hormônios T3 e T4, que são responsáveis principalmente pelo metabolismo do nosso organismo, né? Muito bem. E quais são as funções, doutor, dos hormônios produzidos pela tireoide? Pois é, Leonardo, além de estar relacionado ao metabolismo, metabolismo é como funciona o nosso organismo. Eu diria, eu gosto de fazer sempre essa comparação. A tireoide é como se ela produzisse a gasolina do nosso carro. A tireoide, ela produz, se ela produzir em excesso, ou se ela vai produzir baixo, né? Mas no caso aqui de início, nós estamos falando de uma produção normal, da função dela normal. Então ela vai cuidar do metabolismo, de como funciona o nosso corpo. Ela também, ela tem função de controlar a temperatura corporal, ela influencia no crescimento e desenvolvimento da gente, no equilíbrio hídrico, de retenção de líquido, que dá aquela impressão que se engorda ou não a pessoa. Ela é responsável no funcionamento do intestino, ela tem responsabilidade também no desenvolvimento cerebral, principalmente já no início, quando ela já é formada a partir da 12ª semana na gestação. Certo. E quais são os distúrbios mais comuns da tireoide? Entre os distúrbios mais comuns, nós temos, então, como eu disse, o hipotireoidismo, quando a glândula produz poucos hormônios, o hipertireoidismo, quando ela produz os hormônios em excesso. Nós temos a produção, às vezes ocorrem que crescem nódulos na nossa glândula. Nódulos seriam caroços. Quem não tem conhecimento são nódulos, esses caroços podem ser cistos de líquido, nódulos conteúdo líquido ou os sólidos, endurecidos, né? E também os próprios tumores da tireoide. Mas antes de eu entrar na especificação, falando sobre cada patologia, já que eu disse já desde a formação da glândula da tireoide, que começa na 12ª semana da gestação dos bebês, quando estão se formando, existe uma patologia muito comum e muito preocupante, que tem que ser analisada quando a criança nasce, que é o famoso teste do pezinho.
você tem, a criança ao nascer, ela tem que nas 24 a 48 horas, no máximo em 30 dias, mas o ideal é que faça já no período lá do berçário o teste do pezinho. Porque se a glândula não estiver produzindo os hormônios suficientes, o hipotireoidismo congênito, que é quando nasce o neném, ele pode fazer estragos muito graves na criança, dando uma má formação cerebral e acarretando situações talvez irreversíveis naquela criança, uma patologia muito grave que é prevenível. Você pode prevenir fazendo um simples teste do pezinho. Quando a glândula da tireoide produz poucos hormônios, o que seria essa doença e o que acontece no organismo? Vamos fazer um raciocínio. Se ela é relacionada ao metabolismo, aquela pessoa fica lenta, é uma pessoa que tem uma baixa produção dos hormônios, então do T3 e T4, né? E o que acontece? Essa pessoa, ela vai ser uma pessoa cansada, depressiva, que vai ter um certo ganho de peso, ela vai reter líquido, é aquela pessoa que fica inchada, é uma pessoa que tem uma falta de energia, cabelos caindo, cai muito cabelo, unhas quebradiças, né? Unhas fracas que a gente fala das mulheres, dificuldade de memória, nas mulheres irregularidade menstrual, constipação intestinal, diminuição de libido, tudo isso, pele seca, tudo isso são sintomas do hipotireoidismo, né? Certo. E qual é a doença mais comum do hipotireoidismo? A doença mais comum é uma doença autoimune, também chamada como a clássica doença de Hashimoto. Entendi. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito fazendo exames laboratoriais, pedindo o TSH, que é um hormônio que estimula a produção do T3 e do T4, né? E no caso esse hormônio ele é produzido na hipófise, certo? E ele age na tireoide, aumentando então a produção de T3 e T4, que ele é o estimulador. Então você solicita a avaliação do TSH, que no caso do hipotireoidismo ele vai estar elevado, e o T4 livre vai estar baixo, que é o que tem a função do metabolismo no caso, né? Vai estar baixo. Tá certo. E como é feito o tratamento? O tratamento tem uma medicação, é como se produzisse, eles remédio é como se fosse o próprio hormônio humano. Ele é muito desenvolvido já isso, então você tomando, você está com a doença, você tomando o comprimido regularmente, ele substitui o hormônio que está em falta no seu organismo. Mas tem um detalhe, esse é o verdadeiro segredo do tratamento do hipotireoidismo, que às vezes o colega, na hora de atender um cliente, não dá uma explicação correta e atrapalha todo o tratamento. Então você faz aquele diagnóstico bonito, o cliente precisa tomar a medicação que é a levotiroxina, que é o comum, muito conhecido, o Puran, e o que acontece? Precisa ser tomado essa medicação em jejum, porque essa medicação, para ter ação no nosso organismo, ela precisa encontrar o estômago com pH ácido, um estômago vazio. Se você se alimenta juntamente, ou toma outras medicações, ou toma leite, ou come alguma coisa pela manhã, já atrapalha todo o tratamento. Então, como seria para tomar esse remédio? É aquela situação que a pessoa que tem um hipotireoidismo, ela deixa a caixinha do remédio em cima do celular. O celular pela manhã toca, ela lembra do hipotireoidismo, vai na caixinha, já pega o comprimido e já toma com água. E vai fazer a sua higiene pessoal do dia a dia e posteriormente, meia hora depois, ela toma o seu café e vida normal. E quem faz esse tratamento correto consegue ter excelente resultado.
Legal. E quais seriam as complicações se não tratar isso a tempo? Olha, se a pessoa não tiver um bom tratamento, ela pode ter problemas cardíacos, aumento de colesterol, ela pode ter uma infertilidade, pode ser até um coma mixedematoso, que pode ser até fatal em casos de hipotireoidismo. Tá. E quando a glândula da tireoide produz muitos hormônios? Nós já estamos mudando de assunto. Nós estamos, então, daquela pessoa que é lenta, que é do hipotireoidismo, para pegar uma pessoa que está com uma produção já acelerada desses hormônios. E aquela pessoa é uma pessoa mais agitada, com taquicardia, pode ter arritmias, palpitações, pode ter fibrilação, alterações no humor. É uma pessoa que tem até a diminuição do peso, diarreia, uma série e dependendo se for uma coisa mais avançada, ela pode chegar a ter perda óssea, uma osteoporose, né? E em casos mais avançados ainda, olhos saltados, aquela pessoa que tem aquele olho esbugalhado para fora, com tremores na mão, pessoas agitadas. E isso é o hipertireoidismo. Pessoas que são mais agitadas. Então, é importante saber bem esses sintomas para fazer um diagnóstico correto. Tá. E quais são as doenças mais comuns que produzem o hipertireoidismo? A doença, a mais comum é uma doença autoimune, no caso a doença de Graves, que também ela promove um aumento da produção, no caso do T3 e do T4. Também tem o bócio nodular tóxico, que são várias nodulações que tem na própria glândula no pescoço, vários carocinhos na glândula, que produzem um hormônio em excesso. Se a pessoa toma também muito iodo, também pode ter casos de hipertireoidismo. Só lembrando um pouquinho do iodo, até 1980, um pouco à frente, foi adicionado no sal de cozinha o iodo, que era para evitar a doença da tireoide, porque tem regiões que a população tem falta de iodo. Então esse complemento no sal de cozinha com o iodo diminuiu significativamente aquelas lesões grandes, os famosos bócios que existiam nas décadas passadas. Isso foi uma situação elaborada pelo governo que teve excelentes resultados. Hoje a gente quase que não vê aquelas pessoas com aquele pescoço, aquele papo totalmente inchado. Entendi. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico são feitos por exames laboratoriais, né? O TSH, o T3, o T4, que são os hormônios produzidos pela tireoide e pela hipófise, que eu já havia dito, né? O TSH é o estimulante que vai lá na tireoide, né? E também fazer uma análise pelo ultrassom da tireoide. Certo. E quais são as complicações se não for feito o tratamento a tempo? Pode ter como complicações osteoporose, pode ter como complicações aqueles olhos esbugalhados que a gente falou, problemas cardíacos, até a tempestade tireoidiana, que é um caso até relativamente grave. Doutor, o senhor estava falando da tireoide, quando ela produz muitos hormônios, poucos hormônios. E os nódulos da tireoide? O que você tem a dizer? Isso, Leonardo. Os nódulos são muito comuns na tireoide. Graças a Deus, a maioria são benignos, né? Depois dos 60 anos, para vocês terem uma noção, 67% da população tem nódulos de tireoide. Só que 95% desses nódulos são benignos, graças a Deus. E quando se tem um câncer de tireoide, eu vou até adiantar isso aí para fique bem firme na mente de vocês, se um dia tiver o câncer de tireoide, saber que 97% dos casos tem cura. Então é uma doença que, fazendo um diagnóstico correto, se cuidando a tempo,
ela não vai te matar. Então tem que falar dessa forma para que você saiba se cuidar. E como a gente classifica estes nódulos? Olha, existe 2 tipos de classificação de nódulos tireoidianos. Isto foi... a primeira classificação foi feita, inclusive, por uma brasileira, que chama Classificação de Chamas, uma colega do Hospital das Clínicas. A classificação de Chamas, ela analisa o nódulo, aquele caroço que tem na tireoide, se ele tem muita vascularização ou pouca vascularização. No caso da vascularização, ele vai ser mais perigoso se acaso ele tiver uma vascularização mais central. É como se fosse um nódulo e no interior desse nódulo tivesse mais fluxo sanguíneo, mais vasinhos lá dentro. Esse seria o mais perigoso, né? E a outra classificação também que tem, essa começou em torno de 2017 e ela analisa também pelas características do nódulo, se esse nódulo pode ser um nódulo com características benignas ou malignas. No caso, chama classificação de Tirades. E como faz para saber se esses nódulos são câncer ou não? Então, baseado nessas classificações, tanto da vascularização e do jeitão que é o nódulo, vamos falar dessa forma assim, que o médico que faz ultrassom, ele sabe fazer essa classificação, tanto pela vascularização e pelo jeitão do nódulo. Vou falar dessa forma para ficar bem fácil para o povo entender. Ok, ele indica, no caso, o próprio médico já sabe pelas classificações a necessidade de se fazer uma punção. O que seria uma punção do nódulo? Você vai com uma agulha, com uma seringa com agulha, introduz na tireoide, em cima do nódulo, que guiado pelo ultrassom, você vai naquela bolotinha que está lá dentro da tireoide, introduz uma agulhinha no pescoço, uma agulha fina, e aspira células deste nódulo para mandar para uma análise. É feita uma análise citopatológica para ver se aquele nódulo tem característica realmente benigna ou maligna. A gente começa a fazer esse tipo de intervenção, esse tipo de punção em casos que são ou de dúvida, ou de casos que têm grandes características de ser um câncer. A gente não faz de uma forma aleatória, ficar colocando uma agulha no pescoço de um cliente. Então já tem uma classificação que diz a necessidade. E isso quem sabe é o médico endocrinologista e o médico que realiza os exames de ultrassom. Ele dá a dica, ele dá as características e o colega solicita a punção e o cliente vem e se submete a esse tipo de exame para ter a tranquilidade de que não é câncer ou se é câncer para fazer o tratamento correto. Tá, e quais seriam os sintomas que esses nódulos podem dar se crescerem muito? Às vezes tem nódulos que são benignos e são acompanhados e que não são câncer e podem ser acompanhados, mas eles levam alguns sintomas, né, no cliente. Dependendo do volume, ele pode dar do volume da glândula, como essa glândula da tireoide, ela se aloja sobre a traqueia e posteriormente também tem o esôfago, ela pode chegar a ponto de dar uma dificuldade da pessoa engolir. Ela pode dar uma dificuldade até respiratória, ela pode dar uma rouquidão, uma disfonia, porque esse nódulo ele pode atingir o nervo laringeu recorrente, que é o nervo das cordas vocais, né? E pode ter até esses nódulos grandes, ele pode aumentar o volume do pescoço. Tem clientes que chegam a queixar até de dor. Né? Essas são as principais situações nesses nódulos grandes, né? Então, doutor, você falou sobre a tireoide, o hipertireoidismo, o hipotireoidismo e os nódulos da tireoide. Agora, fala um pouco sobre o câncer da tireoide. Leonardo, o câncer da tireoide, ele é um câncer geralmente assintomático na sua fase inicial, né? Porque com
a evolução da tecnologia, a evolução das máquinas de ultrassom, esses diagnósticos hoje são feitos, graças a Deus, em fases precoces, né? Hoje os aparelhos de ultrassom são muito mais evoluídos. Ó, lembrando, hein? O ultrassom é o método de escolha para estudar a glândula da tireoide. A glândula da tireoide é uma glândula superficial, então o ultrassom ele é o exame de escolha para estudar a glândula da tireoide, né? Junto com os exames laboratoriais, né? No caso. Então, no caso do câncer de tireoide, ele é assintomático nessa fase inicial. Outras coisas importantes também que vocês precisam saber é que o câncer de tireoide é mais comum em mulheres. Já começa entre os 30 e 60 anos de idade, né? Que é a fase que mais tem o câncer, né? Da tireoide. E história familiar, a gente dá muito valor quando tem, às vezes, 3 ou mais casos na família. Existe um tipo que é o medular, esse já é genético. Então, quando a pessoa tiver o diagnóstico do câncer, no caso, o câncer medular, tem que fazer uma avaliação genética da família, porque esse é hereditário mesmo, esse é perigoso em relação à hereditariedade. Mas ele é muito pouco comum, ele é muito difícil ter um câncer de tireoide que seja o medular, né? Então, doutor, para finalizar, eu gostaria que você desse as suas considerações finais sobre a tireoide. Leonardo, a gente então viu que a tireoide ela tem como as patologias mais frequentes ela produzir os hormônios em deficiência, em excesso, de ter nódulos, né, que podem ser, quando pequenos, assintomáticos, crescidos, causar grandes sintomas com dificuldades de engolir, sintomas levando a rouquidão, com dispneia. E no caso do câncer, a gente viu que a maioria dos cânceres que atinge a glândula da tireoide é o papilífero, que é um câncer que não é um câncer tão agressivo. Então, nódulos, depois dos 60 anos, 67% da população tem nódulos, caroços na tireoide, né? Vamos explicar que nódulos são caroços que tem pessoas que às vezes não têm a noção o que é um nódulo, aquelas pelotinhas, os lobozinhos que aparecem salientados assim na região anterior do pescoço. E no caso do câncer, que a gente estava falando do papilífero, geralmente é um câncer então que não é tão agressivo, e quando se tem um diagnóstico do câncer não é o fim do mundo, porque 97% dos casos do câncer tireoide, graças a Deus, se tem a cura. Então esse foi o nosso papo de hoje. Agradeço a participação do Dr. Márcio neste programa do Dr. Márcio Responde. Lembramos que este é o 6º programa do Dr. Márcio, né, doutor? Eu que agradeço, Leonardo, você nos auxiliar nesse programa. Eu agradeço também ao Luiz, que está aí nos bastidores. E Dr. Márcio Responde é um programa de utilidade pública que tem como objetivo orientar a população brasileira que os diagnósticos precoces salvam vidas. E no caso de hoje, muitas pessoas recebem o diagnóstico de câncer de tireoide e acham que é o fim. E hoje a gente descobriu junto aqui, eu passando para vocês, que 97% dos casos chegam à cura. Então é muito importante que vocês ajudem a gente a passar esse conhecimento para frente, para que a gente leve esses esclarecimentos à nossa população. Muito bem. Também quero lembrar que este programa é patrocinado pela Família Web Rádio, Orange Soluções Digitais, Cartão Saúde do Bem e Clínica BR Diagnóstico, que é onde o Dr. Márcio atende. Muito obrigado pela sua presença valiosa, doutor. Família Web Rádio e o programa Dr. Márcio Responde.